Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sexta-feira, nossa aula de geografia. E vamos usar o livro Sociedade e Natureza. Hoje as nossas atividades estão nas páginas 86, 87, 88 e 89. Nós vamos continuar com o assunto transformação da paisagem, né? Primeiro nós trabalhamos a parte da área urbana e da área rural, e agora nós vamos entrar na transformação da paisagem, trabalhando com as cidades, tá? Então eu vou abrir aqui o meu livro já na página 86, que é onde nós vamos começar a nossa atividade. Ó, página 86, tá? Página 86, página 87, tá bom? Nós vamos começar a trabalhar com as transformações das paisagens e tecnologias, né? Como a tecnologia também ajuda nessa questão da transformação da paisagem, principalmente nas transformações dos meios de comunicação e dos meios de transporte, tá? Então, a gente também vai trabalhar um pouquinho as tecnologias na modificação, na transformação dos meios de transporte e dos meios de comunicação, tá? As atividades elas se encontram na página 86, 87, 88 e 89 e tem um texto complementar. E é pelo texto complementar que nós vamos começar falando sobre a transformação da paisagem. Modificação da paisagem e tecnologias. Texto complementar. Transformações na paisagem. Por meio do trabalho, o ser humano modifica a paisagem para obter os recursos de que necessita. Se ele precisa de alimento, ele planta. Então, se ele está precisando de alimento, se ele está precisando comer, ele vai modificar a paisagem fazendo plantações, fazendo hortas, né, plantando os alimentos. Se ele precisa de um abrigo, ele edifica uma casa, ele constrói uma casa. Se ele precisa ir de um lugar para outro, ele vai construir uma estrada. No caso, ruas, avenidas. Modificar a paisagem nem sempre é fácil. Muitas vezes encontra-se vários obstáculos que terão que ser superados para atingir um objetivo. Por exemplo, para ir de um lugar para outro foram sendo criadas diversas estradas. Para construir uma estrada é necessário desmatar uma longa área, utilizar máquinas que tornarão o terreno plano, fazer o processo de asfaltamento, colocar as placas de sinalização e fazer a manutenção para que a estrada permaneça transitável. Ou seja, fazer a modificação de uma paisagem dá trabalho. Não é uma coisa simples de se fazer, né? Imagina aqui construir uma estrada, ou então abrir ruas, abrir avenidas, né? No caso de estrada, tem que desmatar
faixas e faixas de mata para os carros poderem passar. E não é desmatar só. Tem que terraplanar, deixar o terreno plano, terreno certinho. Depois vem as máquinas com a mistura do asfalto. Depois tem que pensar como vai sinalizar, quais são as placas que vão colocar, o nome da estrada, a quilometragem desse quilômetro tal, depois outro quilômetro tal, e vai colocando as placas, né? Se essa estrada passa pelo meio de uma estrada, por exemplo, cuidado, animais na pista, né? E depois fazer a manutenção, ou seja, essa estrada ela tem que estar boa para os carros rodarem. Não adianta virar um queijo suíço inteirinho esburacado, cheio de buraco, porque aí o que vai acontecer com os carros? O que vão acontecer com os automóveis, né? Os meios de transporte, ônibus, carro, caminhão, com uma estrada totalmente esburacada, né? Vai trazer prejuízo pro dono do carro, pro dono do caminhão, pro dono do ônibus, né? As paisagens urbanas e rurais sofrem várias mudanças. No campo, as florestas podem ser derrubadas para dar espaço para a plantação de alimentos ou criação de animais. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. No campo, na área rural, tá? As pessoas derrubam árvores para fazer pasto. As pessoas derrubam árvores, derrubam faixas de mata para fazer plantações, né? Seja horta ou plantação de soja, plantação de milho, tá? Ou fazem o pasto para colocar o gado, né? Para fazer criação de animais, para colocar o gado para poder pastar, né? O que é pastar, né? Colocar o gado ali para ele poder andar, para ele poder se exercitar, para ele poder comer aquela matéria orgânica que é aquele mato, né? E não é qualquer mato, tá? Depois a alimentação é reforçada com ração tratada, essas coisas. Mas não é qualquer mato quando você vai ter uma criação grande de animais. E aí eu não tô falando de 2, 3 cabeças de gado. Tô falando assim de gente que tem 500 cabeças, 800 cabeças de gado, 1000 cabeças de gado. Tem gente que tem? Tem. Tem gente que tem esse tanto de boi e vaca em fazenda, tá? E para isso precisa derrubar parte de floresta, tá bom? Nas cidades, ruas são criadas, construções antigas são derrubadas para dar espaço para as novas construções. Então tem casa antiga, muito antiga, linda, arquitetura da época. Lembra da cultura material? Dos objetos de cultura que a professora falou? Essas casas antigas, tem casa que ela é tombada como patrimônio público cultural, porque não vai encontrar uma casa igual aquela, com aquela arquitetura, com aquela janela, com aquele lustre, né, com a divisão dos quartos, ou com a mobília que tem ali. Então eles tombam. Tombar que significa ninguém mexe, ninguém pode mexer aqui, né? Ninguém pode transformar, derrubar, tem que manter como é, cuidar do jeito que é. Não pode levantar uma parede no meio da sala da casa, por exemplo, porque não é a estrutura original. Só que tem gente que derruba
essas estruturas antigas, bem antigas, para dar espaço para as novas construções. E aí, quando a gente fala novas construções, são casas grandes, consultórios médicos, prédios de apartamento, né? Porque quando você derruba uma casa, você fica com um terreno, e ali naquele terreno você constrói o que você quiser, né? Observe o lugar em que você mora. Provavelmente você já presenciou algumas mudanças, como construções, reformas de casas, melhorias de rua e etc. Tá? Tem alguns exercícios aqui que vão pedir que vocês observem em volta da casa de vocês, tá? Que vocês observem como é a dinâmica da mudança do entorno do bairro, da casa de vocês, tá? E agora a gente vem para as atividades. Essa atividade, elas estão na página 86 e 87. Vamos lá. Nesta atividade, isso eu tô lendo no livro, tá? Ó, é a apresentação. A hora que vocês pegarem o livro, tá aqui, ó. A professora vai ler isso aqui, tá bom? Nessa atividade, vocês irão conhecer as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico que houve na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços em diferentes lugares. Irão conhecer também as transformações que ocorreram na paisagem das cidades por meio de comparação de uma sequência de fotografias aéreas e imagens de satélites de diferentes épocas, tá? Então, o primeiro exercício, vocês têm a imagem 1 e depois vocês têm a imagem 2. Essa imagem é a imagem de 2 trens, mas são 2 trens bem diferentes um do outro, tá? São trens bem diferentes um do outro, e onde passa o trem da imagem 1, dá uma olhadinha aonde passa o trem da imagem 2. Observem não só a estrutura dos trens, mas em volta, né, dos trens. O tipo de mudança que aconteceu em volta, né, de onde esse trem está passando, né? Na primeira, ele está passando numa beira de estrada que tem parece que tem árvores, é uma mata. E na imagem 2, parece que ele está no meio de um viaduto, né? Como é que chama? Parece que ele está entrando na estação, né? Está entrando na estação ou ele está bem próximo à estação, aí tiraram a foto antes dele entrar na estação. E aí você não vê uma árvore, você só vê cimento e construção, né? Então aí vem a pergunta A. Qual é a mudança que vocês percebem entre as imagens 1 e 2? A professora já explicou. Letra B. Pense na rua e bairro onde você mora. Você sabe se a rua e o bairro onde você mora já sofreram alguma modificação com o tempo? Aí vocês têm que dar uma olhada ou perguntar, né, para mãe, para o pai, para vizinho, para avó, né, vô, que conhece, né, o bairro ou até mesmo a rua, né, onde vocês moram. E perguntar se teve alguma modificação, né, nessa rua, nesse bairro. Ai, a gente escuta muito assim, a avó falar, ai, na minha época não tinha essa praça, agora tem. Mas qual que era a época da vovó? Quantos anos atrás não tinha? Né? Ah, é porque na minha época tinha isso, né? Aí eles derrubaram e fizeram isso. Vocês entenderam? É isso que a professora quer saber, né?
Aí na página 87, nós temos: existem ainda algumas construções que são mais antigas ou já sofreram modificações? Aqui eu tô perguntando. No bairro aí de vocês, na rua aí de vocês, tem alguma casa, algum prédio, né? Alguma casa, né? Vamos falar de casa, ou uma praça, um estabelecimento comercial, né? Pode ser um mercadinho, uma padaria, né? Que era mais antigo, mas aí sofreu modificações. Por exemplo, uma farmácia que era uma farmacinha pequena e de repente fizeram uma reforma e ela ficou uma farmácia maior. Ou então um mercado que tinha aí passou por uma reforma e ficou um mercadinho, uma vendinha, um mercadinho menor. É isso que eu quero saber, né? Quais são essas construções, né? Pode ser casa, pode ser um estabelecimento comercial, pode ser uma praça, tá? Passando para a letra B. Acompanhe a leitura que será feita pelo seu professor do texto Tecnologia e Transportes e participem da discussão com a sua turma. Bem, como nós não estamos em turma, a professora vai explicar, vai ler o texto, vai explicar. E aí, na letra C, está escrito assim: anotem no espaço abaixo os comentários que o professor escreveu na lousa. Então, eu vou fazer os comentários sobre o texto. Vocês vão assistir a aula, lógico, né? E aí vão escrever aqui. Esse vai ser o nosso combinado. Tecnologia e transportes. O avanço das tecnologias de comunicação e dos transportes contribuiu para o crescimento das cidades no século XXI, que é o século de hoje. Com esse avanço, houve uma rápida transformação na forma de comunicação e possibilitou o melhor entendimento de como as cidades crescem e se relacionam uma com as outras. Então, as tecnologias de comunicação e as tecnologias de transporte ajudaram as cidades a crescerem. E, com o avanço das cidades, com essas cidades crescendo, e as maneiras de comunicação também mudando, evoluindo, melhorando, a gente tem a possibilidade de entender melhor como essas cidades elas cresceram e como elas se relacionam umas com as outras, tá? Quando eu falo avanço de tecnologias, tá? Eu tô falando em internet, eu tô falando em computador, eu estou falando em telefone sem fio. Na minha época, era telefone com fio. E não era telefone de botãozinho, era telefone de discar, tá? Você tinha que girar um negocinho no número para você poder falar com a pessoa. E tinha fio. Você não precisava, você não tinha essa tecnologia do telefone sem fio. Que você leva o telefone na sala e atende o telefone na sala. Na minha época, não tinha isso. Tinha isso aqui, ó. Não tinha isso. Tinha celular. Na minha época, não tinha isso aqui, ó. Não tinha. Ó. Tablet. Não tinha. Tá? Na minha época não tinha absolutamente nada disso. Então, quando a professora fala dos avanços das tecnologias de comunicação, a gente está falando disso. Hoje ninguém manda mais carta pelo correio. Você fala com a pessoa pelo WhatsApp. Por que você vai lá no correio escrever carta? Se bem que é muito gostoso receber uma carta.
Eu adoro, né? Mas se você não recebe a mensagem pelo WhatsApp, você recebe pelo e-mail, né? Então, uma carta que demorava 3, 4 dias para chegar, você abre o WhatsApp e fala e dá notícia para a pessoa abre lá na outra cidade e já está sabendo o que está acontecendo, tá? Então, essa tecnologia da comunicação vai ajudar também a entender como as cidades cresceram. Tecnologia dos transportes nem se fala, né? Porque a gente tinha há muitos e muitos e muitos anos atrás trem movido a lenha, trem a vapor. Você tinha que pôr lenha para esquentar água, para esquentar o motor lá do trem, para o trem movimentar. Depois vieram os trens elétricos. Os ônibus elétricos. Os trolleybus. Tá? Araraquara teve trolleybus. Que a gente falava que era o ônibus com chifre. Porque ele grudava na fiação que tinha. E se desgrudasse um fiozinho daquele, um chifre daquele, o ônibus parava. Então, o motorista tinha que descer, enganchar o chifre lá de novo, para dar o contato elétrico para o ônibus poder andar. O professor andou muito de trolleybus, tá? Hoje a gente tem Uber. Você pede no aplicativo, 2 minutos, ele tá na frente da sua casa para te levar onde você quiser. Né? Então, olha só como os transportes também mudaram, tá? Para que as mercadorias cheguem ao consumidor, o campo e a cidade devem estar ligados pelas redes de circulação, por onde passam os meios de transporte e pelas redes de comunicação, onde é possível as pessoas trocarem informações. Ai, professora, você acha que no campo vai ter internet? Tem. Internet via rádio. Internet via satélite. Tem fazenda que tem alta tecnologia de comunicação. E consegue se comunicar. De dentro da fazenda com gente que está na cidade, e inclusive com um caminhoneiro que está chegando na fazenda para pegar a saca de café, para pegar a saca de milho, para pegar as caixas de verdura. Ele consegue se comunicar via rádio, ondas, né, de rádio amador, né, o rádio de comunicação, com o motorista do caminhão, tá? Tem essa ainda. E sem contar que as estradas precisam estar bem asfaltadas, com manutenção em dia, para que esses caminhões cheguem mais rápido nas fazendas, mais rápido nos sítios, para pegar esses alimentos, né? E poder trazer para a cidade. No Brasil, destacam-se 4 meios de transportes. O rodoviário, que são as rodovias, as grandes estradas, grandes rodovias, né? Por onde passam ônibus, caminhões, carros, motos, vans. O aéreo, que são os aviões, né? Por onde os aviões transitam, os aeroplanos, os helicópteros. Os ferroviários, que é o nosso exemplo aqui, tá? Os ferroviários, aqui no caso nós temos 2 trens, que pode ser o trem e o metrô, e o aquático, que são os navios e os barcos, os navios e as embarcações, que nós vimos lá no uso da utilização da água, aquele navio gigante cheio de container,
que leva esse container cheio de produto de um país para outro. Estão lembrados da aula de ciências? Então, no estado de São Paulo, no século XIX, a principal estrada ferroviária era a São Paulo Railway Company e foi construída em 1867, principalmente para transportar a produção de café, o grande produto de exportação do Brasil. Essa era a ferrovia principal do estado entre os anos de 1867 e 1946 e fazia viagens da estação de Jundiaí ao Porto de Santos, até se tornar posse do governo brasileiro. Então, no século XIX, a gente tinha uma ferrovia, tá? Que saía, né, de Jundiaí e ia parar diretamente no Porto de Santos. Então, toda a produção ia de trem, produção de café, que ele dá o exemplo aqui, né? Toda a produção de café chegava no Porto de Santos de trem. Então, o trem parava dentro do Porto de Santos. Aí descarregava no navio e o navio ia embora para outro país levar o nosso café, que era produto de exportação. Hoje, quem faz mais isso são os caminhoneiros, tá? A nossa linha ferroviária, ela não tá tão assim 100%, ela ainda continua funcionando, ela funciona. Mas hoje quem desembarca mercadoria no Porto de Santos são os caminhoneiros, tá? Lá em 1867 eram os trens. Os trens paravam, eles entravam no Porto de Santos para fazer a descarga da mercadoria, né? Café, soja, milho, açúcar, farinha. Aí enchia o navio com esses produtos e o navio ia embora para outro país levar o nosso produto. Tá? Aí, o que vocês vão fazer no exercício C? Anotar da fala da professora, da explicação do texto, aquilo que vocês acharam mais importante. Tá bom? Aqui, nesta página, vocês têm, página 88 e 89, vocês têm a imagem da Avenida Paulista no dia da sua inauguração, no dia que ela foi inaugurada, que foi no dia 8 de dezembro de 1891. E na imagem 2, você vai ter a mesma Avenida Paulista no ano de 2017. Teve mudança? É ridículo ter que responder isso, né, gente? Lembrem-se que o texto de apoio que a professora leu lá no começo da aula vai ajudar muito vocês a responderem essas perguntas aqui. Então, vocês vão olhar para essa imagem 1 da Avenida Paulista no dia da inauguração, em 1891, e vão olhar para a imagem da Avenida Paulista hoje e vão fazer os exercícios. Então, vocês vão descrever o que vocês observam nas duas imagens. Na imagem 1, observo que existem tais coisas. Na imagem 2, eu observo que houve uma mudança onde prédios, apartamentos, casas, ruas asfaltadas foram construídas, por exemplo, né? Letra B, vocês conhecem esse local? Qual é o nome dele? O texto aqui, as imagens já falam, é a Avenida Paulista,
né? E a Avenida Paulista, Avenida Paulista, ela fica no centro de São Paulo, tá? Da cidade de São Paulo. Que mudanças ocorreram na paisagem desse lugar com o passar do tempo? Olhando para a figura 1, o que foi acontecendo para ela chegar na imagem 2? Quais foram as mudanças e transformações que foram acontecendo da imagem 1 para chegar onde está a imagem 2? Cheia de prédio, de apartamento, de hotel, de antena, de rua, avenida, semáforo, né? Sendo que da imagem 1 não tinha nada disso. O que será que foi mudando, né? Quais foram as mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos? Vocês sabem quem alterou essa paisagem? Quais foram as pessoas que alteraram essa paisagem? Na sua opinião, por que ocorreram mudanças nesse local? Aí é a opinião de vocês. A professora quer saber a opinião de vocês. Letra F. Vocês já pararam para observar como é a cidade em que moram? Já parou para ver como é que é Araraquara? Tentem descrever o que vocês conhecem dela, né? Pontuando como são as ruas, as construções e o comércio do seu bairro. Então, para pensar como é Araraquara. Tenta descrever alguma coisa sobre Araraquara, principalmente as questões das ruas, como são as ruas, são largas, estreitas, são esburacadas, são bem asfaltadas, é bem sinalizado, e o comércio, tem muito comércio, pouco comércio, tá? No centro da cidade. E o comércio do seu bairro? É igual o comércio do centro da cidade? Como é o comércio do seu bairro? Houve alguma transformação urbana? Sim ou não? Qual foi essa transformação? Se teve uma transformação, qual foi essa transformação? Se não teve transformação nenhuma, responde não e aí a questão acabou. Tá? Gente, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. A professora disse que não ia demorar, acabou dando uma aula de 32 minutos. Enfim, gente, é isso, tá bom? Também depois da aula eu vou passar um recadinho para vocês a respeito das avaliações e do lockdown, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana. Façam os exercícios, tirem fotos e mandem para mim. Tenham um ótimo final de semana, tá bom? E, gente, em casa, tá? Nós vamos entrar num lockdown, então vamos ficar em casa, tá? Vamos nos proteger, usar máscara, álcool em gel, tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber, mas que é sempre bom reforçar, tá bom? Um beijo, um bom final de semana, fiquem com Deus, até terça-feira, tá? Um beijo para vocês.